patrocinadora. Vamos continuar. Agora, Taiguara, curiosidade, eu já sei um pouquinho da sua história, mas me fala da sua ligação com Itanhaém, como é que você nasceu aqui, você frequenta aqui há muito tempo, a sua mãe eu sei que é daqui, né? Mas me fala um pouquinho da sua ligação aí amorosa com Itanhaém. Eu diria que eu tenho uma ligação ancestral com Itanhaém. Meu bisavô, o professor Augusto Ribeiro de Carvalho, veio para Itanhaém nas primeiras décadas do século XX. Nossa, né? Gente! Como chefe de escoteiro, se estabeleceu em Itanhaém. Inclusive a casa que a gente mora hoje, que minha mãe mora hoje, era uma herança do meu bisavô. Né? Que lindo! E um homem muito ilustre, uma personalidade, um professor. Inclusive curioso, porque tem inclusive um nome, ele é patrono de uma escola estadual em São Paulo, na freguesia do Ó, que é a escola estadual que mais consegue encaminhar estudantes para as universidades públicas, né? De escola estadual. É bem interessante. Era um grande sujeito. Infelizmente eu não pude conhecer porque ele morreu em 1956. Portanto, é seu avô materno? Meu bisavô. Seu bisavô? Meu bisavô materno. Né? Uhum. E a história em Itanhaém, desde que eu me conheço por gente, eu venho para Itanhaém. Né? Então a gente conhece as histórias nessa terra, que tem muita gente que mora aqui há muitos anos e bate no peito e fala que Itanhaém não conhece. Verdade, né? É verdade. Então, a gente sabe muitas coisas. Eu sei que você frequenta aqui há muito tempo, não sabia dessa história do seu bisavô, mas que você frequenta... Uma curiosidade, né? Aquela estação de trem em Suarão, que hoje, ainda bem que foi reformada pela administração municipal e virou uma guarda municipal ali, ainda bem, porque deixava muito triste ver aquela situação, né? Aquela situação de degradação que existia lá antes. Ela foi fundada em 1932. E ali, inclusive, ocorreram vários fatos históricos interessantes. Inclusive o assassinato de um jornalista do estado de São Paulo, que estava fazendo um livro, né, denunciando o trabalho escravo nas fazendas de banana ali na região. Então, muitas histórias aqui que a gente Nossa, você conhece, vai ter que voltar aqui para contar tudo isso pra gente, que a gente conhece dessa terra. Dos homens poderosos dessa terra, né? Inclusive personalidades históricas, né, que são muito reverenciadas, mas a gente sabe realmente a história deles, né, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer e de que lado eles estavam. Nossa, um dia você vai ter que voltar. Agora vamos falar, a sua mãe, vamos falar um pouquinho da Jaciara, porque uma pessoa foi uma funcionária pública aqui muito antiga, sua mãe foi professora e... Foi professora e diretora do Colégio de Suarão, da Roberto Nogueira da Fonseca. Então muita gente estudou com a Jaciara. Um beijo, viu, Jaciara? Inclusive ela estava aqui com a gente assistindo, tá aqui nos bastidores. Muito bom. Vamos ver, e o que você nos traz agora, que de curiosidade, Taiguara, que você entende que o que te incomoda ainda, ou o que evoluiu, o que você nos coloca? Olha, Beth, como a gente estava fazendo um retrospecto histórico, a situação da mulher, vamos voltar no caso brasileiro. Sim. Até o começo do século XX, a mulher era, como era no século XIX, XVIII, XVII, uma mercadoria. Né? Os casamentos eram arranjados, a mulher era tratada como cidadão de segunda classe. Né? Era palideira. E tem até aquele estigma bem interessante que a gente vê em muitas novelas, né? O marido conservador casa com a mulher e quer que a mulher lhe dê um varão, né? Lhe dê um filho homem, tem que né? ser homem, e verdade. Quando nascia uma varoa, quando nascia uma mulher, o marido colocava a culpa na mulher. Hoje, através da ciência, que é a grande luz da humanidade, o genoma, a genética, se descobriu claramente hoje que o gene que faz o sexo é o Y, é o masculino. É do homem. Então, portanto, a culpa é do homem que nasceu. A culpa, né, entre aspas, é do homem, né? Se não teve filho homem, a culpa não foi da mulher, isso nós já sabemos. As costas da mulher eram tão largas e a conta era tão grande que sempre colocava na conta dela. Mas eu acho que não houve avanços, né? Evidentemente que houve avanços. Porque toda a sociedade é dialética. Ela tem avanços e retrocessos. Mas dentro dos avanços e retrocessos, a gente sempre vai à frente. Sim. Então nós vamos lá, como advogado, sabe que a gente... Sim, a gente é advogado 24 horas, né? Não consegue falar sem separar um pouquinho a gente tem um parâmetro legal. Você tem alguns avanços interessantes não, fundamentais. Que em 1977 surge, através de muita pressão social, a lei do divórcio. Sim. Né? O que foi uma grande carta de alforria para as mulheres, né? Porque a questão da mulher desquitada, além de não ter a mesma proteção legal, a mulher era apontada na rua quase como se fosse, né, uma vagabunda, esses estereótipos que colocavam em cima da mulher. A lei do divórcio foi um grande avanço nesse sentido. E tem um dado interessante. Hoje em dia, os divórcios litigiosos
75%, portanto 75% dos divórcios litigiosos, quem encaminha, quem dá o primeiro passo é a mulher. Nossa, que maravilha saber que nós temos 75% de mulheres que têm atitude. Muita atitude, ou seja, as mulheres querem se libertar de um casamento opressor, de um casamento que não mais corresponde aos seus anseios afetivos, aos seus anseios pessoais. Isso é um dado muito interessante. E você percebe, desculpa te interromper, como homem, como jovem, entendeu? Como advogado, que elas realmente estão, lógico, até pelos índices, mas você percebe essa ânsia? Você percebe realmente esse avanço na prática, como profissional, como, por exemplo, dos clientes que te procuram em relação à separação, você percebe isso na prática, que a maioria são mulheres? A maioria são mulheres, né? E sempre é uma situação em que a mulher quer se libertar de algo que está extremamente, não está mais dando. Certo. Porque a mulher, na realidade, ela tenta manter o casamento, ela tenta manter a família. A mulher é a base da família. Se não existisse a mulher, não existiria família. Da mesma forma que se o homem tivesse que parir os filhos, o aborto também era liberado. O aborto não é liberado porque é da mulher. Se fosse do homem, seria liberado, glorificado. Com certeza. Né? Não tinha pensado nisso. Não tem a dúvida disso. É tem a dúvida disso. Uhum. Então, o que acontece? A gente percebe isso. Existem outros avanços, Beth. Eu acho que no último período, vamos falar último período aí para ter uma ideia temporal de 10 anos, 12 anos, a gente teve alguns avanços importantes na questão da mulher. Nós tivemos em 2006 a Lei Maria da Penha. Verdade. Que foi, evidentemente que tem muitas críticas à lei, mas foi um avanço. Com certeza. Né? O homem hoje, quando bate na mulher, ele pensa duas vezes, porque ele sabe que mesmo se não sendo pego flagrante, ele pode ir para a cadeia. Ou seja, é um avanço. Isso foi em 2006. Em 2015, você tem um outro avanço interessante, que é o tal do feminicídio. Eu abordei isso numa palestra minha. Né? Exatamente. Que é uma lei, no caso a Lei 13.104, né, de 2005, que coloca uma qualificadora no crime de homicídio. Né? Ou seja, o crime de homicídio, que a pena, no caso de feminicídio, é de 12 a 30 anos. O homicídio simples é de 6 a 12 anos. Ou seja, é uma coisa importante. Com certeza. E tem um toque especial nessa lei do feminicídio, porque em muitos casos, se a gente vê a literatura forense, muitos homens assassinaram as mulheres adúlteras e não foram punidos, porque tem aquela questão do crime contra a honra. Absurdo, né? E muitos homens cometeram crimes bárbaros contra as mulheres e simplesmente saíram impunes. E pior, saíram às vezes até homenageados. Sim, você vê, nós que somos advogados, um crime contra a vida, de homicídio, onde o defensor, eu particularmente faço júri, e onde o defensor vai alegar forte emoção ocasionado por um crime passional, do crime contra a honra, né, que é capturado no nosso Código de 1940, gente. Agora, você veja, daí na hora que você vai fazer a escolha dos jurados, na grande maioria são homens, porque estão poucas mulheres na hora do sorteio, a probabilidade de sair homem sorteado é grande. E não tem como, ainda mais no tribunal do júri, onde o defensor ou o promotor, a acusação, faz você se colocar. O defensor vai fazer você se colocar no local do réu. O promotor vai fazer você se colocar no local da vítima. Se forem homens ali, imagina um monte de homem imaginando assim, se fosse comigo, o que eu faria, né? Então... E tem outra questão, né? Sempre nós voltamos aí na questão do passado histórico, sim, né? A mulher como a sedutora. Sim. Né? Sempre assim, né? Se ela é estuprada, ela seduziu o estuprador, né? E a gente volta no mito de Adão e Eva, a questão da árvore, do fruto proibido e toda essa mitologia contra as mulheres. Então tudo está entrelaçado. Mas houve avanços, né? Mas também houve retrocessos. O atual governo, o governo golpista sob Michel Temer, assim que chegou na presidência, ele destituiu a Secretaria Política para as Mulheres da Presidência da República. Eu fiquei... Que foi um retrocesso muito grande. Né? Essa secretaria, além de ela promover dados estatísticos super importantes, como esse que eu passei para você agora. Sim, né? Sim. Eu passei dos 7%, eu vou passar nominalmente. No Brasil existem 5.565 municípios, apenas 397 delegacias. Corresponde a 7%. Não tinha esses dados, né? Gente. Confesso que eu não sabia. Essa secretaria, ela fazia trabalhos interessantes, principalmente para as mulheres carcerárias. Ela aumentou o tempo que a mulher grávida, que está no cárcere, pudesse ficar com o filho após o nascimento.
Ou seja, é uma questão humanista. Com certeza. E tem uma curiosidade interessante, Beth, para você ter uma ideia. 67%, isso eu, no ano passado, não sei se foi esse ano, das mulheres que estão presas hoje, elas têm um crime, apenas um crime, 67% das mulheres, tráfico de drogas. Ou seja, a grande maioria da população carcerária feminina é por tráfico de drogas. É isso, eu já tinha me informado. E por que é o tráfico de drogas? Porque a mulher quer ser um Pablo Escobar, quer ser uma traficante? Não, a questão não é essa. A questão é a seguinte, muitas vezes a mulher, até coagida pelo parceiro, pelo esposo, pelo marido, pelo homem, que faz o movimento, que faz o tráfico, obriga a mulher a fazer o avião. Aí a mulher roda e é presa. Ou muitas vezes o homem é preso e a mulher só tem aquele sustento e continua fazendo... Ela continua porque ela é provedora da família. E não é uma questão de tráfico de droga, é coisa pequena, é gente que mora em situações, em comunidades, em periferias, né? A grande maioria das mulheres presas tem esse perfil sociológico, né? É uma coisa que, na realidade, é uma questão social que abrange homens e mulheres, mas que recai a principal carga de opressão contra as mulheres. Detalhe, aproveitando esse gancho, daí você vê os índices de visita em presídio. Vai ver quantas mulheres recebem visita de seus companheiros, quando elas acabam, em nome de um companheiro sendo presas, né, ou qualquer outro delito, quantas visitas elas recebem e vai ver a fila dos presídios masculinos, as mulheres estão lá. Então, tá, pessoal? Mulheres em especial, nós temos que prestar um pouco mais de atenção. E eu faço aqui um apelo, porque eu queria abranger também, não vai dar para abranger, mas queria fazer uma referência ao dia de hoje, ao mês de dezembro. Dia 6 de dezembro é o Dia Nacional de Mobilização do Homem pelo Fim da Violência contra a Mulher. E eu gostaria de ler rapidamente o porquê desse dia. Nessa data de conscientização sobre o papel, né, que precisamos desempenhar para colaborar com o fim da discriminação da violência. Isso é um apelo aos homens, né? No Brasil, no dia 6 de dezembro, foi oficializado esse dia pelo Decreto-Lei 11.489, de 20 de junho de 2007. Você vê como é antigo. A escolha dessa data se remete a um caso de violência muito grave que aconteceu em 6 de dezembro de 1989 por Mark Lepine. Um jovem canadense de 25 anos invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e ordenou que todos os homens saíssem do local. Para quê? Para que ele pudesse metralhar todas as mulheres. Ele matou todas as mulheres que ficaram e tirou os homens. Uma loucura, né? Então, por conta desse caso, se instituiu o Dia Nacional de Mobilização de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Qualquer tipo de violência, viu, gente? Inclusive psicológica, moral, sexual, física, tá? Qualquer tipo de violência. Continuando, perdão, eu tinha que fazer referência ao dia. Você falou da data, eu posso fazer uma referência? Deve, o microfone é seu. Muita gente comemora o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, mas pouca gente sabe por quê. E muita gente também coloca a fitinha lilás e também não sabe por quê. Bem, no começo, na metade do século XIX, numa fábrica têxtil em Chicago, né? As mulheres, era uma fábrica diferente do que a gente vê hoje, porque era um edifício, foi adaptado para ser fábrica têxtil. E as mulheres trabalhavam com jornadas de trabalho absurdas, condições de trabalho degradantes, e as mulheres resolveram fazer um movimento grevista. Desceram da fábrica e fizeram uma passeata em volta do bairro. Se você pegar hoje um monte de mulher fazendo passeata, tem muita gente que vai ficar escandalizado. Imagina na metade do século XIX. Verdade. Né? Então era um absurdo. As mulheres fizeram a passeata, pararam em frente à fábrica e resolveram fazer uma assembleia dentro da fábrica. Quando elas estavam dentro da fábrica, se iniciou-se um incêndio criminoso. Muita gente colocando, foram os próprios patrões que colocaram fogo na fábrica. E tinha seguro e tal. E o que acontece? Depois de todo aquele fogaréu, o resultado disso foi de mais de 80 corpos carbonizados. Tá? Isso foi... posso até errar o ano, se não me engano, foi em 1857. E as camaradas ficaram conhecidas como as mártires de Chicago. Em 1914, uma comunista alemã, na oportunidade da Segunda Internacional, fez uma proposta de que se homenageassem aquelas mulheres, e todas as mulheres do mundo, no dia 8 de março, em homenagem àquelas operárias Sim. que foram à luta e conseguiram, né? Viraram um símbolo de resistência.
E o 8 de março é justamente isso, é um símbolo de resistência. Não é uma data de comemoração, é uma data de reflexão. E a cor lilás é porque na hora que pegou fogo na fábrica, como era uma fábrica têxtil, a cor que elas estavam trabalhando no tecido era lilás. Aí ficou a cor lilás. Essa história eu sabia, mas é sempre bom lembrar. E detalhe, né, Taiguara? É um símbolo de resistência. Como você falou, nós temos muito avanço. Tivemos muito avanço. Eu trouxe aqui a Joana Merlin, Joana Soares Merlin, é consultora da ONU, e ela até leu um texto muito bonito, que é sobre o que nós já avançamos, né? Não somos como queremos, mas já não somos o que fomos. Ela é muito lindo, o texto que ela leu, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre se você, na sua figura, porque eu convidei um homem exatamente para ele ter essa visão masculina. E óbvio que, como ele, outros homens que não são machistas, que têm uma cabeça muito mais antenada, né, e defendem o direito da mulher, mas eu gostaria que você, nessa visão de homem para outros homens, ainda tem essa diferença no mercado de trabalho, né? Evidente, mulheres que prestam o mesmo serviço dos homens recebem menos. Mas existe, Beth, uma revolução silenciosa por aí. Por aí não, em toda a sociedade. Certo. Se você pegar hoje, eu me formei no meio dos anos 90, então eu já percebia isso, hoje está mais ainda. Você vai numa faculdade de Direito, você vai ver que a maioria são mulheres. Isso me deixa muito feliz. Você vai numa pós-graduação, a maioria são mulheres. No doutorado, a maioria são mulheres. Ou seja, as mulheres dominando, literalmente, né, de cabo a rabo. E essas mulheres que conseguem ter um nível intelectual, conseguem chegar à faculdade, ensino superior, elas demonstram uma outra atitude perante a sociedade. E a sociedade uma outra atitude perante elas. Agora, fazer um parâmetro. Só para acabar o raciocínio. Sim. Agora a questão se dá naquelas mulheres trabalhadoras, que não chegam à faculdade. Sim. Aquelas mulheres que não chegam ao doutorado, à pós-graduação, aquelas mulheres que não pertencem às classes médias ou à pequena burguesia ou à burguesia, as mulheres da classe operária, da classe trabalhadora. Sim. Você tem uma ideia, aquele índice horrível que eu passei para vocês no começo da entrevista, 63.090 denúncias de violência contra a mulher, 58,55% desse índice são contra mulheres negras e pobres. Verdade, também abordei isso. Então, essa é a questão primordial. Essa é a questão primordial. Essa revolução silenciosa, ela acontece agora, acontece sempre, mas ela avança muito. Mas a gente tem que pensar também quem fica para trás, né? Não, o que você colocou é muito importante porque é óbvio, a mulher que tem oportunidade, uma mulher que estudou, que vai buscar, ou que se capacita, ela não vai fazer parte de um índice. A possibilidade dela fazer parte desse índice, de ser uma mulher vítima de violência ou discriminada, é menor, né? Agora, aquela que não tem isso, né? A provedora ali do lar, a dependente às vezes do marido, ou a dependente de qualquer emprego até desumano, né? Ela sim, ela é a presa mais fácil, ela é a pessoa que está mais vulnerável a sofrer esse tipo de discriminação e não conseguir, né? E eu vejo o seguinte, o nosso dever, que eu faço um apelo para todas as mulheres, é nosso dever pegar pela mão dessa mulher e ajudá-la. Quando eu digo pegar pela mão, é conscientizar, é falar, é denunciar, é se sensibilizar com a história da outra, que às vezes é muito fácil. Eu sempre abordo aqui, viu, Taiguara? É muito fácil uma mulher falar para outra, mas apanhou e voltou para casa, também gosta de apanhar. Como se a realidade dessa mulher que é vítima fosse a sua realidade, são realidades diferentes. Ninguém gosta de apanhar. Exato, e infelizmente isso é muito corriqueiro, né? Agora, tem uma questão, chega a ser engraçado, eu já falei aqui, as mulheres também que se destacam, que são mais fortes na questão intelectual e até de atitude, essas mulheres também de uma certa forma, acho que amedrontam alguns homens, elas são meio condicionadas a até ficarem sozinhas. Quando eu digo sozinhas é porque eu quero ouvir de você. Elas assustam um pouco? Elas dão ou não? O que acontece? Que os homens às vezes respeitam, elogiam, bate palma, mas às vezes dá a impressão que nós somos uma ameaça, né? Olha, na visão de um machista, misógino, né? Na visão daqueles homens que falam estupra, mas não mata, né? Como tanta, né? A gente ouviu o Maluf falar isso, exato. E a gente ouve algumas pérolas reacionárias de Bolsonaros por aí. Esses homens realmente, o poder feminino assusta. Porque o poder feminino vai contra a ideia patriarcal que eles têm Exato. de sociedade. Exato. Então realmente assusta.
Agora, tem mais é que assustar mesmo, né? Tem mais é que assustar mesmo. Porque é aquela coisa, quando uma mulher avança, nenhum homem retroage. Ou seja, se a mulher estiver na liderança... Nossa, você usou as mesmas palavras da Joana, não? Exatamente. Que é uma palavra, é um histórico no meio, né? Então, quando a mulher está na liderança e ela avança, nenhum homem retroage. Ele vai junto com a mulher. Nós temos o caso histórico, né, no Brasil, né? Eu acho até legal recordar uma figura histórica, Carlota Queiroz. Carlota Queiroz foi a primeira parlamentar mulher eleita no Brasil em 1975. E as eleições do Brasil, as mulheres só começaram a votar só em 82. Né? A tal do movimento sufragista, que estourou nos Estados Unidos, depois teve repercussões no resto do mundo, inclusive no Brasil. Então, essa questão dos homens terem medo, são os babacas que têm medo, né? Tem os babacas que têm medo. O pilar do machismo é isso. Porque, na realidade, quando a pessoa é reacionária, nada mais é do que um medroso. Porque ele tem medo de tudo. Então, quando eu digo do medo, eu acho que reflete o quê? Eu sei que tem muitas mulheres presidentes de empresa, nós sabemos disso. E o homem, para dar esse espaço, às vezes, reconhecer o talento dessa mulher, ele tem realmente que ter uma cabeça muito antenada e saber que essa mulher só vai trazer melhorias, né? Em qualquer área que ele perceba que aquela mulher tem inteligência suficiente para isso e capacidade. Porém, quando isso dá um certo medo, é onde ela tem dificuldade de se destacar pelo seu profissionalismo. Exatamente por quê? Por que eu vou dar oportunidade para uma mulher que ela pode tirar o meu cargo? Que eu percebo que ela é melhor do que eu, que vai de encontro ou vai contra os meus ideais ou as ideias, seja política, seja empresarial. Então, quando eu falo da questão do medo, é exatamente isso. Você se torna uma... Antes de nós encerrarmos. Eu gostaria de falar uma mensagem para os homens, né? Uma mensagem que a gente só consegue quebrar a questão da misoginia, a gente só consegue quebrar a questão do machismo através da solidariedade. Então eu gostaria que você falasse ali e ali. Que você falasse alguma coisa para os homens, do que você está vendo, entendeu? Através da solidariedade. E a solidariedade, ela se manifesta em pequenas coisas. A gente vê às vezes um homem falar assim, eu ajudo a minha mulher, eu até ponho fralda no meu filho. Ou seja, eu ajudo a minha mulher, eu até lavo louça. Como se ele não pudesse lavar a louça e a louça fosse só a questão da mulher. Como se pôr fralda na criança fosse uma questão eminentemente da mulher. Ou seja, falta essa solidariedade, né? Existe uma grande hipocrisia social a respeito disso. E o meu conselho para os homens é ser solidário. Porque quando você encurta os laços de solidariedade, e não uma solidariedade sexual, uma solidariedade fraterna, uma solidariedade entre seres humanos que se amam, aí você começa a quebrar os vínculos ideológicos do patriarcalismo. E aí você começa a ter a possibilidade de uma nova sociedade. De uma sociedade onde os homens e as mulheres sejam iguais em direitos e deveres e principalmente se respeitem como os iguais. Onde o amor realmente seja livre e não seja padronizado em nome de uma religião, em nome de um Estado. Mas que os laços entre as pessoas que sejam importantes.